Continuando o assunto de matriz, a segunda parte da explicação, nós temos agora a ideia de igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Quando elas têm, primeiro passo, elas têm que ter a mesma ordem. Se eu estou trabalhando com a matriz 3×3, ela tem que ser, para começar a pensar, ter igual a matriz uma outra matriz 3×3. E os elementos que guardam as posições têm que ser os mesmos. Então, o 2 aqui, ele é o elemento, vamos chamar essa matriz de matriz A. Então, aqui ele é o elemento A11. Se eu chamar essa matriz de matriz B, o elemento B11 também tem que ser 2. Por exemplo, aqui é o elemento A32. Esse é o elemento B32. Então, a condição seria que A e J tem que ser igual a B e J. Eu tenho que ter os mesmos elementos nas respectivas posições. Agora, um conceito interessante é a matriz transposta, cuja simbologia é A elevado a T. Então, observe, se eu fosse colocar uma nomenclatura para vocês, eu falei assim, seja A uma matriz A e J do tipo M por N, ou seja, M linhas e N colunas, e B uma matriz B e J do tipo N por M. Se eu afirmar que B é transposta de A, significa dizer que B e J é igual a AJI. Exemplo, o elemento 2, 3 da matriz B tem que ser igual ao elemento 3, 2 da matriz A, ou seja, o elemento que ocupa a segunda linha, terceira coluna da matriz B tem que ser igual ao elemento que ocupa a terceira linha, segunda coluna da matriz A. Então, nesse caso, observe, eu tenho aqui o 2, posição 1, 1. Eu tenho o 2, posição 1, 1. Esse 1, na matriz A, ele está na posição 1, 2. Ele é o A1, 2. Aqui ele já está na posição B2, 1. O 0, por sua vez, ele está na posição 2, 1. Então, ele é o A2, 1. Na matriz transposta, ele é o B1, 2. O menos 1 está na posição A3, 1. Na matriz transposta, ele é a posição 1, 3. Na prática, significa o que é linha vira coluna. Então, se eu tenho um outro exemplo aqui, uma matriz A, 1, 3, 4 e 2. E eu quero saber a transposta dela. Então, a linha 1 vira coluna 1. A linha 2 vira coluna 2. Se eu tenho uma matriz B do tipo 1, 3, 4 e 5, que é uma matriz 1 por 4, a transposta dela vai ser, como só tem uma linha, vai virar uma coluna só. 1, 3, 4 e 5. Só que agora vai ser 4 por 1. Então, essa é a ideia de matriz transposta. E aí vem o conceito de matriz simétrica. Observe que na diagonal principal, na hora de calcular a transposta, ela não muda, ela permanece a mesma. Porém,
os elementos que estão simétricos em relação à transposta, eles são iguais. Então, aqui é 3, aqui é 3 também. Então, quando que uma matriz é chamada de matriz simétrica? Quando ela é igual à sua transposta. Talvez, numa matriz 2 por 2, não fique fácil de enxergar isso. Vamos pegar uma matriz maior. Vamos pegar uma matriz 1, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 5 e 1. Se você calcula a transposta dela, a regra é, a linha vira coluna. Então, vou fazer aqui devagar. A linha 1, 3, 4, que é a primeira linha, vai virar coluna 1, 3, 4. A segunda linha, 3, 2, 5, vai virar coluna 2, 3, 2, 5. E a terceira linha, 4, 5, 1, vai virar coluna, terceira coluna, 4, 5, 1. Se você observar, mesmo tendo feito a transposta, a matriz B não alterou. Existe uma igualdade. Então, nesse caso, a gente fala que é uma matriz simétrica. Uma matriz antissimétrica, ela tem a diagonal principal nula e os elementos que são simétricos em relação a essa diagonal principal são opostos. 2 e menos 2, 3 e menos 3, menos 1 e 1. Então, são opostos. Se a gente voltar na questão anterior, essa matriz aqui, por exemplo, 1, 3, menos 1, 3 e menos 1, 2 e 4, 4 e 0. Essa matriz é uma matriz simétrica. Porque os elementos que são equidistantes da diagonal principal, eles são idênticos, eles são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho o 3 e o 3. Eu tenho o menos 1 e o menos 1. Eu tenho o 4 e o 4. Agora, se eu colocar uma matriz antissimétrica, a primeira coisa que eu tenho que pensar, a diagonal principal é formada por elementos que são nulos. E aí os elementos simétricos em relação a essa diagonal principal, eles são opostos. Então, se aqui for 7, aqui tem que ser menos 7. Se aqui for 10, aqui tem que ser menos 10. Se aqui for 4 ou menos 4, aqui tem que ser 4. Então, em relação à diagonal principal, os elementos equidistantes agora, eles são opostos. Então, eu tenho aqui o 7 e o menos 7, o 10 e o menos 10, o menos 4 e o 4. E aí, começando a parte de operações com matrizes, para que eu consiga fazer a adição nas matrizes, eu tenho que ter uma seguinte pergunta a ser respondida. É possível somar matrizes aleatoriamente? Não, elas têm que ter a mesma ordem, ou seja, o mesmo tamanho. Porque, pela regra, eu sou obrigado a somar os elementos que estão na mesma posição. Se eu sou obrigado a somar os elementos que estão na mesma posição, o tamanho de uma matriz tem que ser igual ao tamanho da outra. Então, eu somei aqui o 1 com o 0. Resultou 1. Eu somei o menos 1 e o 4.
resultou no 3. Eu somei o 4 e o menos 2, resultou no 2. 0 e 5, 5. 2 mais 1, 3. 5 mais 0, 5. Então, a regra para somar matrizes é que eu tenho que ter o mesmo tamanho, o mesmo de linhas e colunas. Então, por exemplo, se eu preciso pegar uma matriz A do tipo AIJ 3/2 e eu tenho uma matriz BIJ 3/2, eu preciso garantir a mesma ordem. Se eu tenho uma matriz C, que é CIJ, também 3/2, se eu digo que a matriz C é a matriz A mais a matriz B, logo eu posso concluir que CIJ é o AIJ mais BIJ. Ou seja, o elemento C23, por exemplo, é o A23 mais o B23. Um exemplo aqui para a gente fechar. Se eu tenho uma matriz 1, 3, 4, 0, 1, 5. Eu quero somar com a matriz B. 3, 2 e 1, 0, 1 e 4. Se eu quero definir a matriz A mais B, vai ser 1 mais 3, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 2, 5 mais 4, 9. Então, se eu estava somando uma matriz 2 por 3, uma outra matriz 2 por 3, o resultado obrigatoriamente tem que ser uma matriz 2 por 3. Então, agora a gente resolveu os exercícios do livro e aí fica à espera de mais operações com matrizes para a gente.